Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela só contém verdades. E como explicar alguns aparentes erros da Bíblia ou contradições? E quem realmente é o autor da Bíblia? Bem, aí estamos tratando de pelo menos dois conceitos importantes na exegese bíblica, que é o conceito de autoria da Bíblia e o conceito de inerrância. E na autoria a gente pode falar também de inspiração, e na inerrância a gente tem que esclarecer o que é a verdade que a Bíblia ensina. A autoria da Bíblia é atribuída pela Igreja Católica a uma dupla autoria. Primeiramente a Deus como autor de toda a Sagrada Escritura, porque Ele quis que aquilo que está em nossa Bíblia, aquilo que está consignado em nossa Bíblia, fosse escrito, e de fato foi escrito, e a Igreja assim reconheceu como livros canônicos aquilo que nós temos hoje como Bíblia. Então, foi da vontade de Deus que aqueles escritos chegassem até nós. Então, Deus é o autor da Bíblia nesse sentido. E Ele age por inspiração usando de autores humanos. Como funciona a inspiração? A inspiração, precisa esclarecer que não é um ditado. Deus não dita para uma pessoa. E também não é uma coisa que vai contra a liberdade humana, que seria o mero instrumental. Deus agiria através da pessoa, escrevendo através da pessoa, como se fosse uma psicografia. Não, também não é assim que funciona a inspiração. Deus se utiliza das faculdades humanas daquele escritor humano, com as suas limitações, inclusive, com a sua linguagem, com o seu jeito de ser, com a sua situação de vida, com o seu contexto, enfim. Ele não tira nada do que é humano, do autor sagrado humano. Então a inspiração é um carisma. A inspiração é um carisma que Deus faz com que aquela pessoa escreva aquilo que Ele quer, aquilo que Deus quer. E Ele garante com a inerrância aquele conteúdo que é o que Deus quer escrever, que é uma verdade de salvação, uma verdade de fé ou de moral, que é a fé aplicada à vida. Moral é a aplicação da fé na vida. Então está correlacionado fé e moral. Então Deus garante com a inerrância o conteúdo de fé e moral na Bíblia. Ou seja, tudo relacionado à fé, todo conteúdo de fé e de moral na Bíblia é isento de erro, porque Deus assim quis e Deus assim inspirou o autor humano. O autor humano às vezes agia na escrita, na compilação também, com essa inspiração sem saber que estava sendo inspirado muitas vezes. Agora, dito isto, de que a verdade que Deus garante na Bíblia é a verdade de fé e de moral, podemos entender então que aquelas passagens, aqueles assuntos que não se relacionam diretamente à fé e moral, por exemplo, um assunto histórico, um relato meramente histórico, um relato geográfico que quer descrever uma região, um relato com pretensão científica, querendo, por exemplo, explicar a origem do mundo, das espécies, como isso se deu. Isso não é uma verdade religiosa, uma verdade que tem por fim a salvação dos homens. Isso é uma mera informação científica, histórica, geográfica, etc. Então, estes pontos não estão garantidos por inerrância. Estes pontos são da autoria totalmente humana, inspirados também, porém não estão isentos de erro, porque são parte da limitação humana, limitação cultural do geógrafo, aquele escritor sagrado. Então, a Bíblia pode conter contradições nesse nível, pode conter erros nesse nível, porque não afetam a verdade de fé que o próprio trecho, o contexto daquele texto quer revelar.
E na interpretação da Bíblia católica, os princípios católicos de interpretação garantem o seguinte: nenhum texto deve ser interpretado isoladamente. É necessário ver o todo, não só do trecho bíblico, mas da Bíblia inteira. Nenhum trecho pode estar em contradição com outro em termos de fé e de moral. Então, a interpretação da Bíblia se faz no seu todo, não somente no trecho, no livro, não, mas no todo da Bíblia. Assim, por exemplo, se eu vou interpretar o Antigo Testamento, nós que somos cristãos, católicos, nós não isolamos aquele texto do Antigo Testamento e damos ali uma interpretação religiosa a partir daquele texto. Nós olhamos o Novo Testamento, o que o Novo Testamento fala daquele trecho do Antigo. E assim vice-versa. O que quer dizer esse trecho do Novo Testamento quando cita o Antigo Testamento? É a visão da unidade da Bíblia, a unidade do todo da Bíblia. Portanto, a autoria bíblica é de Deus e é do homem, é divina e humana. A Bíblia é isenta de erros em matéria de fé e de moral, mas ela contém as limitações do autor humano, que são as limitações de cultura, de ciência, limitações históricas, limitações de linguagem. Por isso é necessária a interpretação bíblica para os nossos dias, para o nosso tempo, levando em conta a unidade da fé, a unidade das Escrituras e os princípios de interpretação que são dados pelo magistério da igreja, que é quem formou a Bíblia, juntou os livros e os considerou inspirados. Essa compilação é também inspirada, por isso a intérprete oficial da Bíblia é a igreja. Devemos ter em conta isso quando nós, pessoalmente, individualmente, lemos a Bíblia, porque isso não é proibido, e queremos tentar entender o sentido daquilo que lemos, levando em conta estes princípios.